Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio extra de Vida nos Trilhos, número 1. E aí, Jefferson, você tá aí comigo para esse episódio extra? Sim, estou por aqui. E qual é a novidade? Hoje a novidade é que nesse primeiro episódio extra nós temos uma entrevista do nosso amigo Edward para a TV. Conta aí, Edward, pra gente um pouquinho. Pois é. O pessoal da TV Transamérica me procurou para conceder uma entrevista no programa A Especialista. Bacana, olha que legal. Né? Muito bem. É com a Gi Drozdek? Exatamente, com a Gi Drozdek. Ela é coach nessa parte justamente de desenvolvimento pessoal, PNL, esses assuntos que estão relacionados com o tema do nosso podcast. Mas na entrevista eu falei um bom tempo também sobre o que é um podcast para as pessoas que não conhecem. Falei por que a gente acredita que o podcast é uma mídia que vai ser a mídia do futuro, e também expliquei por que Vida nos Trilhos, né? Os meus propósitos, os nossos propósitos, né? Falei do meu parceiro Jefferson Pérez também, e foi uma entrevista bacana, 1 hora de entrevista, Jefferson, sabe? Muito bem, eu acho que depois a gente também pode deixar aí no show notes o link, né, pro pessoal, se quiser assistir. A gente pega lá o link lá da TV Transaméricas, coloca no show notes aí pro pessoal também, quem quiser acompanhar, ou acompanha agora que nós já vamos soltar na sequência a entrevista aí pro pessoal ouvir. Eu tô ansioso, eu não ouvi ainda. Exatamente, então eu vou soltar aí, o link vai estar... porque tem uma página da TV Transamérica no Facebook, então eu ponho o link no show notes. Então é isso aí, vamos à entrevista. Vamos lá. Olá, eu sou Gi Drozdek, seja muito bem-vindo a mais um programa A Especialista. E hoje nós vamos falar de um papo assim fantástico, a mídia do momento ou a mídia do futuro. Não sei se vocês já conhecem sobre o podcast. E hoje eu trouxe para vocês uma pessoa fantástica, criador da proposta Vida nos Trilhos, um desenvolvimento pessoal, o Eduard Schmitz. Muito bem-vindo, Eduard. E também está conosco hoje o Paulo Marte como aprendiz. Bem-vindo, Paulo, muito bem-vindo novamente, que agora está acompanhando todos os programas, né? Eduard, conta pra gente essa nova mídia, talvez não tão nova, mas como nós já conversamos, no Brasil a maioria das pessoas não conhece sobre podcast. Explica pra gente. Perfeitamente. Olá, Gi, olá, Paulo, quem está nos assistindo. Para mim é uma honra estar aqui no programa, parabéns. E podcast, realmente, podcast é uma mídia que em realidade já existe há um bom tempo. Quanto tempo que existe essa mídia? Porque realmente aqui no Brasil, eu ouvia muito tempo atrás, quando fazia meus cursos e tal. Mas há quanto tempo que existe essa mídia, podcast? Assim, a rigor, desde que existe a internet, já existe a possibilidade de se fazer podcast. Uhum. Então, hoje a gente tem os agregadores de podcast. E para quem não sabe o que é podcast, eu vou dar uma explicação bem simples. Que o meu parceiro de podcast, que apresenta junto comigo o podcast Vida nos Trilhos, ele fez essa analogia e eu achei que foi a melhor. Para o pessoal que é bem leigo, né? Exatamente, para quem é bem leigo. Então, assim, o podcast é como se fosse a Netflix do rádio. Então, por exemplo, o pessoal que conhece já esse esquema de Netflix sabe que quando você entra lá na sua televisão, clica no aplicativo ali, naquele botão Netflix, ou no seu computador, você já é apresentado vários programas. E categorias, gênero, exatamente. Uhum. E cada programa, ele tem os seus episódios. E a pessoa pode escolher o que ela vai assistir.
E também acontece uma coisa interessante. A partir do perfil da pessoa, ela começa a receber sugestões de conteúdo também. Tá? Então hoje, por exemplo, se você tem um smartphone, seja ele um Android ou seja da Apple, você pode escutar um podcast diretamente no seu celular, a qualquer momento. E no Brasil, a gente já tem mais de 2.600 podcasts. Claro, talvez alguns não estejam mais ativos, tem alguns que vêm, que vão, e tem podcasts já, assim, fantásticos, profissionais de fato. Por exemplo, eu gosto também de escutar podcasts americanos. Então, a vantagem de você escutar podcast é que você consome um conteúdo de um assunto que te interessa e você pode consumir de qualquer lugar do mundo. Então, isso que eu queria que você falasse um pouquinho, porque como é uma coisa muito nova, não nova, pouco utilizada aqui no Brasil, o que seria o atrativo das pessoas que estão nos assistindo, ou atrativo mesmo, eu quero fazer um podcast, qual seria o atrativo de fazer um podcast? Aonde que está o atrativo disso tudo? Bom, quando a gente criou o Vida nos Trilhos, é porque eu gosto muito de desenvolvimento pessoal e alta performance. Então, para mim, o grande atrativo é que parte do meu propósito é falar sobre esse assunto. Eu já tinha um blog, eu já consumia podcast. E por que eu consumia podcast? Porque ele é uma mídia que permite que, por exemplo, se eu estou passeando com o meu cachorro, eu ponho o fone de ouvido, meu celular no bolso, eu estou escutando um podcast enquanto eu passeio com o meu cachorro. Então seria basicamente, eu vou andar lá no parque, eu gosto de escutar música. Exato. Não, eu quero escutar algo que agregue alguma coisa. Eu quero fazer um treinamento, eu quero escutar um treinamento de desenvolvimento pessoal. Enquanto eu estou caminhando lá 1 hora, eu vou escutando o podcast. Exatamente. Então esse seria o atrativo. Ou estou andando de carro e aí eu escuto lá a Rádio Transamérica, é claro, né? Exato, também. Mas em vez de eu ficar escutando músicas, ou tá lá no... Legal, agora eu peguei. Tá lá no... Das 7 às 8, né? Que tem aquele programa que entra política na rádio, que todas as rádios estão naquele programa, estão na podcast. Pode pôr. Ou então, se você está numa viagem longa e tem trechos que você não consegue nem sintonizar a rádio. Nem sintonizar o rádio. O que você pode fazer aí? Você pode sintonizar um podcast. Por quê? Porque o celular ele tem a habilidade, uma vez que você acessa o podcast, ele já baixa automaticamente para o seu celular aqueles que você assina. Então, você entrou no aplicativo, e eu vou citar um aplicativo para Android, que é o Podbean. Então é Podbean, Podbean. Esse seria ele mais... É um bem interessante. É bom. Tem o Stitcher também. Tem o Stitcher. E no iPhone, ele já tem um aplicativo nativo que se chama Podcast. Esse é bem simples, né? Então você clica no aplicativo, abre uma tela, automaticamente você já vai receber o que está mais popular, quais os programas que tem. Eu, por exemplo, gosto de assistir sobre saúde, sobre alimentação. Então, aqui no Brasil, por exemplo, eu assisto um podcast fantástico que é o Tribo Forte, que é apresentado por Rodrigo Polesso e fala sobre alimentação. Ele apresenta junto com um médico. E é muito bom, porque são dicas sobre como você manter uma vida mais saudável. Então, se eu estou no caminho para o meu trabalho, estou numa viagem, eu posso decidir o que eu vou consumir. E a vantagem é que você escolhe a hora que você vai consumir esse conteúdo. E exatamente o que você quer. Exatamente o que você quer. Eu adoro escutar sobre coaching. Falando sobre coaching, né, Paulo? Isso. O que nós podemos, então, fazer com o podcast? Show de bola. E até eu vou lançar essa pergunta, porque como eu e o Paulo, nós fazemos treinamentos de coaching, muita live, palestras, até o programa. Exato. A especialista. Me explica então, dá para fazer um podcast? Dá para fazer um podcast, perfeitamente. Como que seria? Porque eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque o pessoal aí de casa, a cabecinha começa a funcionar. Então, nossa, eu tenho um material fantástico que eu não estou divulgando. Porque Isso enquanto mesmo. eu estou dirigindo, meu YouTube não pega.
Exato. Enquanto estou viajando uma viagem e vou para São Paulo, a rádio não vai sincronizar. Mas o meu podcast está ali, ativo. Não vai ter interrupção de nada. Não precisa de internet. Você vai precisar da internet para que o episódio seja baixado no seu celular. Mas, por exemplo, o YouTube, ele não baixa para o celular. Então, ele precisa do streaming funcionando. Sim. Você precisa ter a conexão de internet. Se você vai num lugar que não tem conexão, você não consegue pegar. O podcast, não. Se você está em casa e você assina um determinado programa, automaticamente, assim que a pessoa lança aquele programa no ar, por exemplo, nós, do Vida nos Trilhos, a gente lança toda segunda-feira. Então, automaticamente, segunda-feira, se ele assinou, vai estar lá no celular. E como vai aparecer com um lembrete. Vai aparecer um lembrete, uma notificação. Episódio novo disponível. Aí a pessoa vai decidir a hora que ela vai assistir. Já está lá. Mas ela faz o download ou não? O aplicativo faz automaticamente para quem já assina. E você pode definir no aplicativo quantos que você quer que fique no download. Porque, por exemplo, eu deixo configurado para baixar 5 episódios de cada podcast que eu sigo. Então ele baixa os 5 últimos. Legal. A partir do momento que eu já assisti o próprio celular deleta aquele arquivo. Nossa, que fantástico. Então ele entra e sai. Ele entra e sai e você sempre mantém um buffer, né? Uma quantidade de podcast, porque, estou viajando, entrei no avião, tudo desligado. Sim. Eu posso ouvir alguma música, mas eu posso pegar os podcasts que já baixaram ali no meu celular e escutar. Que vai mais para o intelecto, né? Sim, eu posso ouvir uma música, posso. O que a música vai agregar? Claro, a música pode ou me relaxar, ou deixar mais exaltado, o que for. Mas o podcast vai te trazer informação. Exatamente. Eu quero escutar sobre coach de carreira, coach de liderança. Fui lá, gravei o nosso material, né? Baixa e assiste. Exatamente. É uma coisa fantástica. E uma ótima ferramenta para treinar uma língua estrangeira para quem está estudando. Porque eu gosto de manter o meu inglês afiado, por exemplo. Então eu assisto muito programas americanos e dos assuntos que eu gosto. Mas se uma pessoa quer treinar um italiano, um espanhol, tem programas no mundo inteiro. E sempre você vai encontrar alguma coisa do seu gosto. Porque essa é outra coisa fantástica. Pessoas comuns podem lançar um podcast. É como assim, hoje qualquer um pode criar um canal no YouTube, correto? Sim, correto. Basta ter uma câmera em casa e lançar o conteúdo. Podcast é similar. É a mesma coisa, sem pagar nada. Você pode fazer sem pagar nada, eu não diria pagar nada, porque você vai precisar hospedar o seu arquivo de áudio em algum lugar. Legal. Esse é um ponto, porque o YouTube... Diferente do YouTube. Exato. Mas assim, por exemplo, eu citei o aplicativo Podbean, e Podbean é uma plataforma que você pode hospedar os seus arquivos lá. Porque como você pode gerar um tráfego, não é conveniente que você arquive os seus arquivos, por exemplo, no seu site. Porque depois muita gente começa a acessar, o seu site pode cair, né? Ou você teria que ter um servidor muito potente para isso. Então é normal você colocar numa plataforma profissional. E a Podbean oferece planos gratuitos para quem quer, se eu não me engano, está em 50 mega. É a mesma coisa do que nós pagamos Netflix, né? Que é aquela assinatura mensal para ver todos os filmes, séries. Exato. Tem se você faz um plano um pouco mais avançado, você paga mensal. Mas isso para você deixar o teu podcast, não para assistir. Se eu quero assistir é gratuito. Não, né? Escutar. Se eu quero escutar o Eduardo, eu baixo aqui no meu celular, não pago nada, gratuito. É gratuito. Somente se eu quiser deixar, digamos, a especialista, então. Se eu quiser deixar o programa que o pessoal não precisa estar olhando para a tela. Exatamente. Para ver o que a gente está fazendo aqui, que nós não estamos ensinando nada, né? Estamos apenas falando. Exatamente. Então eu poderia fazer um podcast especialista. Perfeitamente poderia fazer. Fazer um programa de 30 minutos 2 vezes por mês, a cada 15 dias, essa plataforma já deve resolver. Mas aí, esse programa que eu faço, eu pego o microfone e estou lá. Gravando. Aí um programa especialista que ele sobe para o YouTube, né? Toda semana. Como que eu transformo?
Posso transformar aquele áudio que está todo no YouTube? Pode. E para o podcast? Sem dúvida nenhuma. Você pega o arquivo de vídeo e faz uma renderização apenas para MP3. É um processo de edição. Então você renderiza ele para MP3. A gente usa esse termo renderizar, mas na verdade é transformar. Ele vai retirar apenas o áudio, o MP3, e aí está pronto para você fazer o upload para uma plataforma que são esses agregadores de áudio, plataformas profissionais para podcast, e você sobe ali. Por exemplo, no Podbean, eles vão te dar um feed, que é como se fosse um RG, um endereço, o seu CEP, e aí você pega esse endereço e informa para o iTunes. Todo mundo conhece o iTunes, é uma plataforma da Apple. Mas aí só seria da Apple. É só da Apple, mas veja bem, é porque a Apple, quando você acessa podcast ou o iTunes, você pode escutar os podcasts gratuitamente. Entendi. É uma plataforma que divulga os podcasts. Então você tem que dizer para eles, olha, o meu endereço é tal. E toda vez que você publica algo novo ali, automaticamente, a partir do momento que você já cadastrou, o iTunes sempre vai saber que você publicou algo novo e vai informar todas as pessoas que assinaram que tem algo novo. Eu falei do iTunes, mas isso você também pode fazer para o Spotify, por exemplo. Você pode dizer para o Spotify, agora a Spotify começou a divulgar podcast também, Que legal. além de música. Por isso que eu digo que é uma plataforma do futuro. Olha, Porque que eles já perceberam que essa mídia tem relevância. Com certeza. A Podbean, então se você tem um celular Android, procura lá um aplicativo, Podbean. Aí você vai baixar esse arquivo ou digita podcast. Ele vai te dar várias opções de aplicativos de podcast. Você vai clicar lá, vai aparecer ali o aplicativo com várias sugestões. Você vai lá na lupinha, Vida nos Trilhos. Ele já vai te apresentar vai aparecer a nossa arte do podcast, tudo, vai assinar, pronto. Já vai aparecer todos os episódios, já começa a fazer um download automaticamente. Né? Então é muito prático, sabe? E geralmente quando você cadastra o seu podcast, se você quer produzir no iTunes, existem vários outros agregadores, você pega Stitcher, tem diversos. Muito deles já consultam as bases de dados, tanto da Apple e desses grandes, e replicam ela. Então eles pesquisam os endereços, os RGs. Claro. Vamos falar da especialista. O podcast da especialista está num determinado endereço lá na internet. Você sempre colocando conteúdo novo. Você avisou o iTunes, então o iTunes já está sabendo, está lá. Tá. Outros agregadores vão ficar ligados porque eles também querem ter tráfego, querem divulgar programas de relevância e automaticamente as pessoas acabam Programa achando. especialista que é focado em coaching, tá lá os interesses que o Spotify. Entendi. Porque eles acabaram de começar. Por exemplo, no iTunes eu demorei 36 minutos para ter a aprovação do Vida nos Trilhos. Quando eu fiz isso lá em fevereiro. Foi em fevereiro, publiquei, e foi em março para o ar. A gente vai falar mais também sobre o que é Vida nos Trilhos, mas eu queria que o Paulo agora perguntasse o que nós poderíamos fazer, Paulo, com toda essa mídia aí disponível, que nós poderíamos levar mais aprendizado para as pessoas. O que nós podemos fazer com o podcast, né? Eu vislumbrando justamente essa questão da renderização, né? Transformar o vídeo em áudio e utilizar alguma ferramenta para passar para as pessoas. E eu estou vendo que não tem mais desculpas para o público não acessar mais o podcast diante de tantas ferramentas. E a questão da relevância, eu penso que seja realmente a questão da dupla produtividade. No momento em que eu estou caminhando, estou ocupando o meu canal visual, meu canal sinestésico, preocupando onde eu vou dar meus próximos passos, ou estou dirigindo, né, preocupado com as coisas que estão ao meu redor, o meu canal auditivo está sem uso. Então eu posso utilizá-lo para agregar valor e me desenvolver. Tanto é verdade que muitas vezes, Edward, eu confesso que eu ligo um vídeo no YouTube e apenas escuto o áudio. Então o podcast eu vejo tomando uma força muito relevante, chegando no Brasil aqui para ficar mesmo, e muito legal você estar desenvolvendo esse trabalho. Até tive a honra de ser entrevistado pelo Edward, né? É verdade. Foi bem legal. E foi uma entrevista fantástica. Muito conteúdo. Então, sensacional, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado. E a pergunta que fica é, o que é vida nos trilhos, Edward? Mas agora essa pergunta, então, daqui a pouquinho, depois dos comerciais, a gente vai explicar para você e vamos falar mais sobre podcast, porque agora bateu a curiosidade aqui muito. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Estamos de volta! E enquanto estávamos aí no comercial, a gente estava conversando e eu acredito que seja uma curiosidade sua aí de casa. Que eu cheguei a perguntar aqui para o Edward, que nós fazemos muita live no Facebook, no Instagram. Então, eu perguntei, dá para transformar esse conteúdo todo em podcast? Fala aí pra gente, Eduardo. Perfeitamente. Claro, dá para transformar sim. Tudo que você tem no computador e que possui um áudio, você pode pegar esse conteúdo e transformar em apenas áudio, né? Tirar a parte de vídeo e aí transformar num arquivo MP3 e fazer o upload para um agregador, né? Mas a live eu não consigo baixar, porque é uma live. Aí eu teria que fazer como o Paulo Tadeu sugeriu. Ficar com o microfone do lado? Não. Não? Aí, por exemplo, você pode usar... Existem aplicativos que você pode gravar a tela do seu computador com o áudio junto. E você produz um vídeo... Por exemplo, você fez uma live, está lá no YouTube. Você clica na live, você pega esse aplicativo, abre esse aplicativo, põe para gravar. A partir daquele momento, ele vai gravar tudo o que acontece na tela. Você vai lá na live e reproduz ela do início ao fim. Ele capturou tudo. Aí você vai fechar, terminou a live, você vai entrar de volta nesse aplicativo, vai estar lá a trilha de vídeo e a trilha de áudio. Você simplesmente faz a renderização para MP3 e tem o áudio. Então existem meios de fazer isso também. São meios de levar mais conhecimento para as pessoas, Exato. né? Exatamente. Todo mundo de uma forma, quem vê YouTube, quem vê Facebook, quem vê Instagram e quem está lá que gosta de informação, escutando o áudio. Eu vejo muitas pessoas no Brasil que têm canal no YouTube, principalmente o pessoal de marketing digital, que eles transformam o conteúdo do canal do YouTube e gera um podcast. Claro, tem aquela situação do tipo, você está escutando o podcast e ele fala, bem-vindo ao meu vídeo e tem essa fica ali questão, parado né? na frente da câmera, né? Aí, Sem mas fazer você está nada. escutando o áudio, Tá mas eles escutando o transformam. áudio, Né? Aí, claro, o nosso podcast eu produzo especificamente em áudio do início ao fim. Né? É uma Não questão importa de como produção. você pode estar vestido de pijama, Posso estar de pijama, gravando o podcast. Exatamente, não tem problema nenhum. Exatamente. Não importa como está, né? Na tela da TV aqui, que a gente tem que se produzir toda, o podcast não precisa nem disso. Não precisa disso. Você Então pode qualquer estar de um pijama. pode ter um programa, assim como eu tenho um programa de TV, qualquer pessoa pode ter um programa de podcast e levar informação para o mundo inteiro. Com certeza. E para o mundo inteiro mesmo. E eu tenho mesmo downloads que é feito, porque eu consigo enxergar as estatísticas do podcast. Né? Olha só, essa que que é uma interessante. vantagem de você usar uma plataforma de agregador que vai distribuir esse seu conteúdo, como eu citei do Podbean. Então, lá eu vejo, olha, qual país fez o download. Eu Que vejo que tem legal. download da África, de Portugal, Estados Unidos, Canadá, Espanha. Tem vários locais que o pessoal faz download. Claro, a maior parte vem do Brasil. Você está pensando nisso, Paulo? Incrível, né? Incrível. O que a gente Incrível. vai fazer então? Com Vamos a fazer Pod podcast. Brasil? Com certeza. Atingir, né, o mundo Exato. inteiro. E a pessoa que tem algo para falar, porque hoje a gente vive numa era que é fantástica. Se você tem algo a dizer, você pode iniciar um blog, por exemplo. Eu mesmo iniciei com um blog. E o meu parceiro de podcast, que é o Jefferson Pérez, ele também começou com um blog. Nós dois tínhamos o blog. E a gente consumia muito podcast. E quando a gente está consumindo podcast, você escuta informações e eu falava, nossa, que coisa interessante para divulgar. Precisava falar desse assunto, preciso contar desse assunto para as pessoas. Aí falei com o Jefferson, vamos fazer um podcast? Vamos. Aí estudamos, ficamos 2 meses estudando tudo e lançamos. Então, se você tem um conteúdo, quer dizer algo, trabalha num nicho,
específico de determinado assunto, pode ser qualquer assunto, depende da nossa criatividade. Com certeza. Podemos lançar um podcast. Do que você domina, né? O que você domina. Mas eu quero que você conte agora, de onde que aconteceu, de onde que surgiu Vida nos Trilhos? Olha... Defina pra gente, conta, fala mesmo, que tem no Facebook, também não somente em podcast. Sim. Fala. Da onde que surgiu isso tudo? A Vida nos Trilhos surgiu pelo meu grande interesse em desenvolvimento pessoal e alta performance. Às vezes eu brinco que eu gosto de desenvolvimento pessoal desde criancinha. E não deixa de ser verdade. Então estamos todos aqui, os três, no mesmo nível, né? Exato. Desenvolvimento pessoal total. Né? Então, assim, eu lembro que na década de 80, já vai um tempo aí, eu era adolescente. E o meu primeiro contato com o desenvolvimento pessoal foi com um autor brasileiro, chamado Lauro Trevisan. Ele escreveu um livro chamado Poder Infinito de Sua Mente. Foi o primeiro contato que eu tinha. E na década de 80 a gente tinha pouco acesso à informação. Não dá para comparar aquela época com a época de hoje. Hoje a gente tem informação para tudo quanto é Seria lado. um livro de PNL, falando de mente? Ele falava de mente, principalmente a questão de pensamento positivo. Ah, Tá. Legal. Depois eu conheci Joseph Murphy, aí depois eu conheci um tal de Anthony Robbins, que esse cara é muito famoso. Mentor, Tony Exato. Robbins, meu mentor mesmo. Eu tive a oportunidade de ler quando ele lançou o livro, né? Lá na década de 80, né? E aí começou a jornada para esse estilo de vida. Eu sempre gostei de esporte e eu lembro que uma coisa que eu pratico até hoje é escrever. Eu gosto de escrever o que eu estou fazendo, os meus planos, minhas metas, fazer a autoanálise do que a gente chama isso de journaling, ou fazer um jornal. Não é a mesma coisa que um diário. Um diário você apenas conta como foi o dia, mas é uma evolução daquela coisa de ter um diário. É uma coisa mais de planejamento e autoconhecimento. Então, Mas é uma coisa sua, você É uma escreve coisa ali minha. no papel, No seu, papel, no caderninho, é não no pessoal, computador tudo. e publica como se fosse um blog, não. Exato. Eu já fazia isso lá na década de 80, então eu tenho escritos desde dessa época. E é interessante você revisitar essas coisas. Aqui eu fiz um paralelo explicando como é que começou minha jornada e por que Vida nos Trilhos. Então, recentemente, como eu comentei, eu tinha um blog que eu falo de desenvolvimento pessoal no meu blog. O Jefferson Pérez, que é um grande amigo, eu coloquei ele nessa linha também, ensinei ele a fazer blog e tudo. Você colocou ele nos trilhos. Coloquei ele nos trilhos, não, mas ele já é um cara que está sempre nos trilhos, a gente sempre se ligou muito. Mas ele também assim. trabalhava com desenvolvimento pessoal. Ele também é da indústria. Eu trabalhei com ele numa outra empresa, juntos. A gente foi colega de trabalho. Nós não falamos nem a sua formação, que é um engenheiro. Eu sou engenheiro de eletricista com ênfase em eletrônica. Exato. E geralmente engenheiro é mais cético, né? É um perfil aqui falando de coach para coach mais estrategista. Exato. Que não é muito chegado em desenvolvimento pessoal. Concorda? Pois é, não sei. Mas tá aí uma pessoa bem... Como eu sempre falo, né? Talvez não seria a palavra certa, bem trabalhado. Mas é um perfil totalmente que quase não existe, né? Um engenheiro pensando em desenvolver pessoas. De fato, normalmente os perfis que eu conheço dos estrategistas normalmente não se interessam tanto pelo desenvolvimento humano em si. E aí que eu acho muito interessante o perfil do Edward bem trabalhado, né? Totalmente. Que a gente percebe esse lado estrategista, mas também o contágio humano, o interesse em desenvolver as pessoas, em promover toda essa empatia. E parabéns também pelo seu conteúdo. Eu tive o prazer de acessar uma dessas cartas que você escrevia, né? É verdade. Desde muito cedo. Você devia ter uns 20 anos lá e já estava ligado nessa área. Então eu fico imaginando o prazer de você ter tido a oportunidade de acessar o Poder Sem Limites também, né? Que foi o livro do Tony Robbins que eu fui ler, né? Depois que eu já estava velho e estava 2000 e poucos anos depois. Depois que eu já estava velho, né? Digamos assim, velho o livro, né? E você pegou ele bem no início, né? Então, você sempre estava acompanhando as novidades, né? Que carta é essa? Como assim? Eu vi a carta. Onde que está essa carta que eu também quero ler? Então, como eu falei, eu mostrei para o Paulo no dia que eu entrevistei para o podcast. Ah, você mostrou a carta ali no papel. E a gente falou um pouco de metas, né? E eu li ali as minhas metas. Eu falava do meu equilíbrio espiritual, físico, a questão do estudo. Então eu falei, olha, a questão do Vida nos Trilhos nasceu lá atrás.
E essa carta, quando você mostrou para o Paulo, você tinha 20 anos quando você escreveu. Eu tinha uns 24, 25 anos de idade. Exatamente. Eu falei, esse é você ontem. Olha, você está falando com o Edward mais ou menos da sua faixa, da sua geração agora aqui, ó, na carta. Que legal. Então, assim, e aí o nome, na verdade, o você nome Vida ali já estava totalmente trabalhando com desenvolvimento pessoal, sim, tua mente já estava trabalhando para isso? Estava trabalhando, sim, estava com certeza. O nome Vida nos Trilhos, eu fiz um brainstorm junto com o Jefferson, a gente pensou em vários nomes, mas o nome foi minha esposa, que chegou e deu nossa, esse nome é legal, que a gente pensou em várias coisas, assim, né? Daí ela deu essa sugestão, o Jefferson também adorou, e tem a analogia, porque um trilho, a vida é uma viagem, né? A vida é uma viagem e ela tem situações... E ela não volta, né? O trilho ele só segue, não tem como... O trilho pode ser uma reta, pode passar por montanhas, pode passar no meio de florestas, pode ser uma montanha russa, com altos e baixos, com velocidades incríveis. É o trilho. E a gente tem que... o trem, né? Só que o trem não pode voltar, né? Freia e voltar. É muito complicado. É o que eu gosto de fazer essa analogia com a vida também. Você tá... Agora eu falo, no fluxo, não freia, porque senão para tudo. Exatamente. A gente já falando de física quântica aí, que talvez o pessoal de casa... Tá no fluxo, tá ali batendo, se frear... dá prejuízo. É um problema. O Vida nos Trilhos me lembra... O Vida nos Trilhos me lembra, não só o trem, mas também uma montanha-russa, né? Com altos e baixos durante a nossa vida. Sem dúvida. Essa percepção também talvez seja interessante de compartilhar. Ser humano, né? E as surpresas, porque a vida, por mais que você planeje tudo, existem circunstâncias que a gente não consegue prever na vida. Exatamente. E a maioria das pessoas não gostam de surpresas. Eu acabei me deparando várias vezes nessa semana, eu não sei, eu acho que eu não me dou muito bem com surpresas, né? Eu meio que, né? Uma surpresa, né, Paulo? Exatamente. É incrível. E as pessoas não gostam de surpresas, né? Às vezes, por mais que a gente ache que está preparado para surpresas, então a gente não está, mesmo trabalhando com alta performance, desenvolvimento humano. Opa, uma surpresa, a gente... né? Dá uma impactada. Ela dá uma impactada, com certeza. E assim, a gente tem que estar preparado para saber que haverão surpresas. Eu lembro de uma história bem curtinha de um pai que escreveu uma carta para o filho e falou para ele assim, ó, filho, eu escrevi uma carta para você, mas você só vai abrir essa carta depois que eu tiver morrido e num momento muito feliz ou triste da sua vida. Ok, o pai viveu por muitos anos, faleceu, e o filho não abriu a carta naquele momento porque ele já estava prevendo, né? Já era um processo, então ele ficou triste com a morte do pai, mas não era um momento extremamente triste, porque ele já estava preparado para aquele, viveu muitos anos, uma boa vida. Passado alguns anos, o filho abre a carta, porque ele estava vivendo algum momento extremo. Eu não sei se era muito feliz ou muito triste. Aí você que está nos assistindo, faça uma analogia. Pense num momento difícil ou num triste. Quando o filho abriu a carta, estava escrito apenas uma frase: tudo passa. Então, o que a gente tem que entender? Que as desgraças, um momento difícil, ele passa. E o momento extremamente alegre, de euforia, ele também passa. Então a gente tem que tomar cuidado com esses extremos. E a vida nos trilhos, o que é? É você encontrar esse equilíbrio. Olha que centrado ali. Tudo a ver com coaching. Tudo a ver com coaching. É um assunto que eu me interesso bastante. A gente bebe nessa coach, agora pronto, né? Sim, é o equilíbrio e levar a vida nos trilhos, né? E essas surpresas, elas não necessariamente precisam ser boas e nem ruins, né? E a parte mais interessante, qual é a nossa abertura pro desconhecido? Porque só vai experienciar o melhor do universo, aquele que se lança e permite viver o desconhecido. Eu aposto que ninguém aqui saiu planejando o dia que ia encontrar a esposa ou o marido do qual viriam se casar posteriormente. É nessa abertura da nossa mente com o desconhecido que a gente permite vivenciar o verdadeiro fluxo, né? Então, é muito bem colocado aí que você disse essa história. Me emocionei aqui. E tudo passa. É engraçado. Eu também estou assim, né, emocionada total. A gente está entrando, não sei se você de casa está sentindo, mas é bem isso. A hora que o Eduardo falou, tudo passa. E por incrível que pareça,
voltou na mente, assim, questão de segundos, tudo aquelas coisas de ruim, todo mundo passa coisas ruins, né? Nós somos seres humanos. E aí, aquela coisa, a minha profissão de coach foi por um momento ruim que eu tive na vida, que eu decidi me tornar uma coach. Foi difícil, foi desafiador para mim. Só que hoje eu penso, nossa, que bom que eu passei por aquilo tudo, verdade. que eu sou essa pessoa que eu sou hoje. Se eu não fosse essa pessoa que eu estou hoje, eu não seria feliz. Uma espada é forjada no fogo. Não tem outra forma de forjar uma espada. Exatamente. Então, e um marinheiro bom tem que passar por tempestade, né? São as frases aí. Eu passei já por momentos difíceis na minha vida, porque às vezes as pessoas têm a tendência de achar que a vida dos outros é uma maravilha. Principalmente a maldição do Facebook e Instagram, né? Exatamente. Tudo é uma maravilha. Não é verdade. Não. Eu mesmo, antes de vir para Curitiba, passei por uma dificuldade muito grande, que foi quando a gente teve a primeira gravidez da minha esposa, a gente perdeu uma filha com um dia de idade. Então foi um momento impactante. E eu digo assim, toda a minha evolução ali dessa questão do desenvolvimento pessoal ajudou muito a mim. A minha esposa, claro, ela sofreu muito mais, mas a gente tem que estar preparado para esses momentos. Depois desse evento, triste, com certeza, e era uma questão médica muito específica, claro que a gente teve momentos alegres, que foi o nascimento do meu filho, depois mais tarde eu tive uma outra filha, e a vida é assim, de extremos. Só que a gente tem que tomar cuidado com os extremos e estar focado ali no centro. Então por isso que eu acho que a vida nos trilhos, para mim, personifica muito essa visão do meu objetivo pessoal. E eu, assim, falo disso com muita simplicidade, porque eu toda hora estou me descarrilhando. Ótimo, a gente vai falar ainda mais sobre isso, que agora eu tenho que chamar os comerciais. A gente vai trazer para você, aí de casa, como entrar nos trilhos. Até daqui a pouco, depois dos comerciais. Estamos de volta, a conversa está fantástica, está fluindo, está indo nos trilhos. Eu passo a palavra para você, Paulo. Maravilha. Para explorar aqui o Edward, a ensinar você a andar nos trilhos. Ô Edward, você comentou uma coisa muito interessante, eu achei muito legal. A espada ela é forjada no fogo, né? E normalmente os momentos de maior aprendizado da nossa vida, pelo menos da minha, eu tenho que admitir, foram nos momentos de maior dor, maior sofrimento. Diante daquela angústia, a gente tira um aprendizado, a gente aprende a se fortalecer, né? Os metais mais resistentes são realmente forjados naquela temperatura mais aquecida. E o que eu gostaria de comentar é que muitas pessoas às vezes passam por momentos de dor, intensidade profunda de angústia, e elas acabam se tornando pedras resistentes, duras e muitas vezes arrogantes. E aí que eu venho encaixando em colocar essa pessoa que apanhou da vida, aprender também a ser mais flexível, colocando a vida nos trilhos. O que você poderia comentar sobre essas pessoas que passam por essas dores intensas e acabam se fechando para o mundo? Você acha que essa pessoa tem alguma coisa para resolver? Como que ela poderia? Com certeza, eu penso muito na questão da responsabilidade. Porque a gente tem que assumir total responsabilidade por todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Talvez alguém possa ouvir o que eu estou falando e falar, mas como? Tem coisas que acontecem para mim e eu não tenho culpa de nada. Assumir a responsabilidade não é assumir a culpa. Por exemplo, como no meu caso lá, perdi uma filha, mas não era minha culpa, mas eu tive que assumir a responsabilidade por aquele momento, pelo que eu faria a partir dali. Como eu responderia a esse acontecimento ruim. Vou responder de forma a ficar revoltado? Vou ficar revoltado com Deus, vou ficar revoltado com o mundo, né? Vou ficar revoltado. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar então é uma nada. questão de decisão. Na verdade, você iria ficar mais como pedra, né? Iria se endurecer Ficaria ainda, como pedra, né? como você está falando. Como o Paulo colocou. Então é uma questão, você está ali, teve uma situação, alguém perdeu o emprego, aconteceu isso, perdeu um ente querido. Separou, teve um divórcio. Né? Tá tendo uma briga em casa, alguma coisa. Pensa, analisa qual sua responsabilidade e como você vai responder por aquilo. E responsabilidade é a habilidade de dar uma resposta. Sim, e também o aprendizado disso tudo que leva, né? As pessoas
mas acham que a gente fala tudo muito bonito. Nossa, mas o que você tirou de aprendizado dessa dor? Você consegue porque você é coach, porque você entende de PNL, física quântica. Mas não, realmente, tirar o lado bom daquele sofrimento que você passou. Com certeza. Né? É questão de aceitação daquele momento, porque uma circunstância muitas vezes é que nem uma flecha que você pega, joga. Depois que lançou, você não desvia. Fatalmente uma consequência vem. Então você analisa, está naquela situação. Você aceitar não significa que bom que aconteceu. Que bom que aconteceu, exatamente, não é isso. Mas é entender o momento, aprender com ele e a partir daquele momento responder de maneira... Que maneira? De maneira assertiva para aquele... Saber que o trilho segue. De maneira que você aprender alguma coisa. Toda vez que eu estou numa situação difícil, é um exercício, porque nem sempre a gente lembra. Mas eu procuro lembrar disso. Olha, eu estou num momento difícil, nossa, a gente falando, aquela pessoa cobrando, enfim. Mas eu procuro aprender a amar aquela situação. Porque eu sei que ela está me preparando para algo melhor. Está me forjando, de certo modo. Você teria algum não seria exercício, o Paulo também pode ficar super à vontade, mas o pessoal aí de casa que está assistindo, provavelmente alguém está passando por um problema na vida. Sim. Né? A divórcio, perdeu o emprego, não está conseguindo atingir seus sonhos. Seria um exercício a ser feito por essa pessoa que está nos assistindo agora? Eu acho que um exercício legal me ocorreu agora mesmo. É pensar nas possibilidades. No momento presente, agora, se você olhar para o passado, ele forma uma linha reta histórica para o passado. Se você olhar para o futuro, as possibilidades são infinitas. Pense nessas infinitas possibilidades, porque você pode, a partir desse momento agora, eu posso decidir levantar daqui e sair da sala. Vocês iriam ficar tudo olhando para mim. Ué, o que deu com o Edward, né? A gente pode tomar qualquer tipo de decisão, livre-arbítrio. Né? Até as mais absurdas. Mas quais as decisões você pode tomar? Está passando por um divórcio, por uma dificuldade. É uma pessoa? Quantas pessoas existem? Exato. Quantos relacionamentos existem? Porque eu sempre brinco e falo, dá um Google. Quantas pessoas solteiras tem no mundo? Então, a gente não pode se fechar, porque muitas vezes quando a gente está passando momentos difíceis, a gente afunila e só enxerga uma situação. Que tem um nome. Através da física quântica, né? Não, ele está falando agora que o Eduardo, eu acho que a gente vai ter que fazer um programa exatamente só de física quântica. Porque aquele efeito zenão, de você ficar focando no problema, e é óbvio que vai acontecer só o problema. Então, realmente, não dá para focar no problema. E tem vários caminhos. Eu, na minha vida, eu já não coloco nem vários. A física quântica, assim, fala que tem vários. Eu só coloco 2. E eu escolho por esse, que é o melhor. E vou, e por incrível que pareça, tudo acontece. Paulo, mas eu queria que você falasse para o pessoal aí de casa também, que está passando por um momento complicado, um momento difícil, como esse nosso programa é de aprendizado, passar coisas legais para você. Fala, o pessoal que está passando aí por um problema. Legal. Um exercício. Tá. Antes de chegar no exercício, gostaria de fazer mais uma observação, que o Eduardo pontuou muito bem, que diante de um fato, você aceita ele, assume a responsabilidade e observa as infinitas possibilidades. Hoje a física quântica, através de N experimentos, por exemplo, a dupla fenda, nós percebemos que existem infinitas possibilidades de acontecer infinitas coisas, seja lá o que for na sua vida. Então, se você está no momento de separação, divórcio, ou faliu uma empresa, uma traição de um sócio, seja alguma coisa intensa que está passando na sua vida, é importante você respirar. E como que você respira? Justamente fazendo uma meditação. Hoje em dia isso tem saído cada vez mais do campo esotérico e tem adentrado dentro das empresas. A gente percebe grandes CEOs, grandes diretores, pessoas que são realmente assim, empresários e, aspas, sanguinários na veia, fazendo essas meditações e guardando, reservando um tempo para si mesmas. Nesse momento elas passam a ter aquela conexão com a única conexão que elas precisam, que é com algo maior. Eu não sei se você aí, telespectador, chama de Deus, chama de universo, mas nós temos que admitir que existe uma inteligência superior que rege todas as coisas. E quando nós nos conectamos com isso de alguma forma, seja através de uma oração, seja através de uma meditação e da forma que você melhor coloca, você passa a se sentir mais completo e satisfazer aí as suas necessidades e tirar o devido aprendizado. Durante a nossa vida, quando a gente nasce, a gente tem um grande desafio que é aprender a andar.
E quando a gente supera esse desafio, a gente passa para o próximo. E assim vai indo. Esses pequenos desafios, essas pequenas pancadas, ou digamos assim, chega a ser cacetada que a vida nos dá, elas nos ajudam a desenvolver espiritualmente, ter maturidade espiritual, para a gente perceber que aconteceu exatamente o que tinha de acontecer. Então pause e respire, que essa será certamente a melhor dica que eu posso passar para vocês. Nossa, o programa de hoje ele está muito profundo, engraçado que a gente entra nesse flow, né? O flow total. Cada programa é de um jeito. Paulo que está sempre aqui comigo, não é, Paulo? Cada programa, e eu falei até para você, Eduardo, cada programa ele sai um diferente do outro. Não adianta a gente ficar perguntando, falando o que vai, o que não vai, porque a gente entra no flow aqui e deixa, né? E desses todos, dos podcasts que você coloca na Vida nos Trilhos, qual foi o mais impactante que o pessoal mais falou, que você pode deixar aqui de aprendizado para o pessoal? Você diz em termos de programa de podcast? Isso. Olha, no Brasil, eu já comentei do Tribo Forte, que eu assisto, e tem o Café Brasil, que é apresentado por Luciano Pires. É excelente, é um programa de cultura, muito bem produzido, profissional. Eu recomendo todo mundo que tem um celular aí agora, procure um software de podcast e instale lá. E depois veja o Vida nos Trilhos também, com certeza eu ficarei honrado. E a partir daí, comece a pesquisar assuntos que você gosta, porque você vai encontrar alguma coisa. E se tiver vontade, a pessoa pode criar um podcast. Pode criar. Mas de todos os assuntos ali, na própria Vida dos Trilhos, qual foi o mais impactante? Que eu digo dentro do seu canal. Podcast, do meu podcast. A gente teve um que eu falei sobre as 5 atitudes para atingir a alta performance. Esse foi interessante, né? Dando rapidinho para nós, quais seriam essas 5 atitudes para alcançar o sucesso? Uma das atitudes que a gente falou sobre questão de rituais, né, noturnos e diurnos. Então, é aquela questão de criar hábitos. Eu posso citar também a questão da prática de exercícios físicos. Eu sempre gosto de pensar no ser humano como 3 partes: o eu, o mundo e os relacionamentos. Qualquer área da vida que você pensar, se você pensar naquela roda da vida, ela está dentro dessas 3 áreas. Você fala, saúde está dentro do eu, né? A parte de emoção está dentro do eu, intelecto, eu. Relacionamentos família, cônjuge, filhos, amigos. E mundo é nosso trabalho, a parte financeira. Então tudo isso tem que estar equilibrado. Então a alta performance você tem que passar por esses três pontos aí. A gente falou sobre meditação, como o Paulo já falou aqui, como uma atitude para alta performance. Muito. Eu assisto podcasts americanos e o pessoal alto nível, esses investidores do Vale do Silício, têm se voltado muito para as práticas de meditação. Por quê? Hoje o mundo está bombeando informação na nossa mente e a gente sempre tem que estar produzindo. Parar um pouco, reconectar, respirar, como comentou o Paulo. Coisa simples. É parar, respirar e tentar focar a mente, acalmar. Ela vai desviar? Tudo bem, não tem problema, não briga. A meditação, para o pessoal entender, né? Meditação, o que é? Basicamente, é não pensar em nada. Você senta, deita, fica do jeito que você quiser. Simplesmente a tua cabeça deixa fluir. Exatamente, né? Você pode observar, fica observando, sentindo o corpo, e aí vai. E, bom, na internet está cheio de práticas aí, o pessoal pode pesquisar, quem se interessa. Eu procuro praticar meditação, normalmente de manhã, mas às vezes eu tenho um tempo, também faço. Hora do almoço, alguma coisa, e isso é muito bom para a gente colocar de novo a vida nos trilhos. Eu posso te dizer que eu vivenciei isso, eu passo nos meus cursos, eu fiquei janeiro 15 dias meditando e coisas extraordinárias aconteceram na minha vida. A partir do momento que eu coloquei a cabecinha nos trilhos, poderia dizer então? Sim, né? Claro. Ou parei e fiquei pensando só em mim, não pensando em nada ali, quieta. Incrível como dá certo. Claro, e a física quântica sempre ali comigo, né? Porque é uma coisa diária, não tem como não ter. E sim, nós conseguimos. A hora que você falou, eu posso sair daqui, deixar aqui a entrevista e sair. Na verdade, sim, você pode ver o futuro
a segundos antes. Então você tem essa opção de você mudar o seu futuro, que é muito complexo para a gente falar aqui, né? Mas, exatamente. enfim, porque eu quero muito trazer para cá falar sobre física quântica. Paulo, alguma consideração, que nosso tempo logo já está acabando? O que você pode deixar aí para o pessoal que está assistindo? Eu acredito que o telespectador aí que teve acesso a essa entrevista não tem mais desculpas para deixar de assistir, a ouvir, né, acompanhar algum podcast. Afinal de contas, existem várias e diversas ferramentas e penso que seria interessante você divulgar o seu trabalho, Edward. Sim, falar quais são as suas páginas. Você também, né, deu um podcast para ele. Qual foi o assunto? É verdade. Que você pode contar aí pra gente? A gente conversou um pouco da vida pessoal, né? Exatamente. Foram feitas algumas perguntas. Eu comentei algo bastante interessante que foi em relação ao desafio que eu fiz de perda de gordura corporal e ganho de massa muscular. Não só um desafio, como 3, e ganhei os 3. Através do desenvolvimento pessoal, da alta performance, utilizando o poder da nossa mente para criar a nossa realidade, utilizando a física quântica na prática, né? Uma base regular e consistente de alimentos e exercícios físicos e um consumo de uma água boa. Foi basicamente esses 3 aí que a gente comentou. E você pode buscar lá também no Vida dos Trilhos a entrevista com o Paulo Marchi. Eu aposto que você vai adorar assistir também. Eu já digo para você que é uma das mais baixadas. Olha só! E é isso aí. E quem quiser informação, pode entrar no site, né? Que é Qual é o site? Fala aí pra gente. www.vidanostrilhos.com.br. E se quiser fazer contato com a gente, manda uma mensagem. A gente também oferece mentoria para quem quiser desenvolver um podcast. Então, isso que eu queria que você falasse aqui, deixasse. Muita gente está pensando, não, eu quero realmente fazer um podcast da minha empresa, da minha vida pessoal, do que eu quiser. Né? Qualquer pessoa pode fazer um podcast. Exato. Você vê isso como, sei lá, como uma profissão, as pessoas podem te procurar, como realmente ter um empreendedor nessa área? Sim, com certeza. Já existem muitos empreendedores nessa área. Hoje eu faço de maneira como uma atividade secundária, porque eu tenho minha profissão, sou engenheiro e adoro a engenharia. E isso também é legal, porque permite que qualquer pessoa, uma pessoa comum como eu, comece o podcast hoje. Mas se a pessoa quer se profissionalizar, sem dúvida, já existem pessoas, porque tem toda a parte de produção, né? Você tem a parte de edição do podcast, a produção. Sim, porque você me falou que você levou 2 meses até fazer, então eu fiquei pensando, nossa, mas dá um trabalhão? Então pode te procurar. Dá um Deixa trabalhão. o telefone para quem quiser, pode ser? Sim. Telefone claro. Para te procurar, porque eu acho que tem um monte de gente aí interessado. Claro, então fala pra gente, deixa o seu contato. O meu contato no WhatsApp, pode me cadastrar lá, é 041 99989 0202. Aí manda uma mensagem e com certeza eu gostaria muito de ouvir as dúvidas, porque um projeto que eu tenho é montar um tutorial para a pessoa poder começar já. Que legal. Alguma pode ser a partir bem dessa entrevista simples. Que o pessoal já começa a te procurar. Mais Exato. Algum contato que pode te achar por aí? Eu acho que o mais fácil é entrar lá na página vidanostrilhos.com.br. Tem o meu e-mail, que é edward@vidanostrilhos.com.br. Também pode me mandar um e-mail aí, a gente vai estar conversando perfeitamente. E ajudar todo mundo a pôr Vida nos Trilhos. Vida ou mesmo nos fazer trilhos, um podcast. fazendo podcast, Exato. em todos os sentidos. Exato. Queria agradecer muito a sua entrevista. Foi fantástica, foi muito agregador, acho que uma coisa diferente, é o futuro. Então, inovador mesmo, né? Com certeza. Com certeza nós iremos fazer vários podcasts, né? Vamos, Paulo. E se você quiser deixar aí uma mensagem para o pessoal. Coloque sua vida nos trilhos, porque o que faz sentido mesmo é uma vida equilibrada. Lembre-se, tudo em excesso se torna um veneno. Olha só, o programa de hoje, gente, foi muito profundo. Então eu agradeço a atenção de vocês e aguardo você na próxima semana. Beijo grande.